Olá, meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de assuntos que interessam o Brasil. Hoje são 5 de dezembro de 2018, dia chuvoso aqui em Brasília. Aqui em Brasília e no Brasil todo como um todo só se fala na formação dos governos, o que é importante, porque os atores que irão conduzir os destinos do governo brasileiro nos próximos 4 anos, no meu modo de ver, tem que ser pessoas comprometidas com o projeto de Brasil. Falando em projeto, meus amigos, fala-se em nomes de toda a natureza, participação de entidades, civil e militar no governo federal, nos governos estaduais. Contudo, não se fala em projeto. Eu tenho uma particular preocupação no ato de governar com relação ao Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro foi sempre esquecido nas prioridades nacionais. Só Juscelino Kubitschek, que criou e fortaleceu a SUDENE, é que deu uma certa importância maior para o Nordeste. Agora falamos em formação de governo, problema de saúde, educação, de infraestrutura, problema de corrupção, problema de toda natureza. Se bem que no Nordeste nós temos uma classe dirigente, uma classe política da mais perniciosa, da mais vil de todo o território nacional e, quiçá, do mundo. Lá eles fazem questão de manter a miséria, a desgraça do povo, daqueles, coitados, que cuidam do seu roçado, da sua vida, fazem a sua cacimba em busca de uma gota de água. Mas não se vê um projeto para solucionar a situação que permeia e se perenizou no Nordeste brasileiro. Não trata-se aqui de falar de acabar com a seca, mas da convivência com a seca. Nunca apresentaram um projeto de escola, um projeto de respeito para que o homem nordestino sobrevivesse convivendo com a seca. Não. Nas horas mais críticas, fazem aquelas frentes de trabalho inúteis que não resolvem nada e ficam esperando pelo próximo ano de estações chuvosas, com reservatórios secos, com toda a dificuldade que a falta de água sempre causou ao sertanejo nordestino. Meus amigos, enquanto o Brasil não resolveu o problema do Nordeste, não resolve o problema brasileiro. Porque enquanto o Nordeste for problema, é problema para o Brasil, para todos. Espero que o governo Bolsonaro tenha em mente alguma coisa que venha a robustecer a condição
de convivência com a seca, com qualidade de vida melhor para os sertanejos nordestinos. Isso não é favor. No Brasil, tudo começou pelo Nordeste, pela Bahia, pelo Nordeste. O Nordeste e o nordestino sempre foram âncora de trabalho e patriotismo para o Brasil. Meus amigos, eu tenho aqui, não é uma ideia nova, vamos dizer assim, mas o governo deveria, o novo governo, já envidar esforço no sentido de financiar o plantio de palmas forrageiras para o pequeno e o médio proprietário. Que a palma forrageira, ela é resistente e, além de resolver o problema de alimento para os animais, até para o animal homem, é também uma reserva de água, porque dizem que as raquetes da palma forrageira possuem até 90 e tantos % de água. Então o gado, o animal que se alimenta da palma fresca, vamos dizer assim, já supre muito a sua carência de água. E é isso que o Nordeste precisa. Tenho certeza, se o governo federal protagonizar, financiando o plantio e o replantio da palma forrageira em todas as propriedades pequenas e médias do Nordeste, tenho certeza que o sacrifício do povo será muito menor, porque a mortandade de animais por falta de alimento será diminuída, será aplacada. Meus amigos, é uma atitude simples, mas que ajuda muito na convivência com a seca, ajuda muito. Eu vi o seu Manelito falando, Manelito da Fazenda Carnaúba, um ícone para o Brasil e principalmente para o Nordeste, nos estudos da convivência do homem com a seca, porque ele mesmo foi um sobrevivente, dizendo que com gotamento mínimo, a irrigação com gotamento mínimo, por gotejação, sustenta um palmal. E sustentando o palmal, sustenta a alimentação dos animais, da fazenda, do sítio, da chácara. Meus amigos, essa é uma iniciativa que o governo Bolsonaro, eu acredito que não pode deixar de levar em conta, porque para o Nordeste temos que encontrar soluções próprias para o clima do semiárido, para que o homem possa conviver com muito mais e melhor qualidade de vida. Pois eu digo aqui, que se vê falar em reforma da Previdência, se vê falar no câmbio, se vê falar aqui em redução de ministérios, se vê falar na persecução da criminalidade de colarinho branco, se vê falar de tudo, mas não se vê falar de uma política notória e própria para o Nordeste brasileiro. Mas isso não é só desse pessoal que está chegando, não. Esse pessoal que está saindo também não deu bola, não ligou para o Nordeste.
Tá? E tradicionalmente, só se vê falar alguma coisinha sobre a vida dura do sertanejo, por falta de água, por falta de um programa que proporcione a ele conviver com a seca. Isso acontece no Brasil, historicamente, só se ouve falar na época crística. O Nordeste passou agora recentemente por 7 anos de seca. Minha gente, tem local no Brasil que com um mês de seca você já vê o agricultor chorando, dizendo que perdeu tudo. Meus amigos, agora imagine 7 anos de seca, terrível. Como é que aquele povo sobrevive em terras que pode-se plantar o que quiser, mas nada nasce na secura. Nada sobrevive no planeta Terra sem a água, elemento essencial da vida e para a vida. Então eu faço esse post aqui, essa mídia modestíssima, para fazer um apelo ao governo que chega, muito embora ele não tenha sido muito bem votado na região, mas eu sei que o presidente Bolsonaro não vai levar isso em conta, porque ele hoje é presidente de todos os brasileiros e vai fazer tudo para mitigar a miséria, a desgraça que vive o sertanejo nordestino, desprezado pelo poder central e negligenciado pelos poderes locais, pelo poder municipal e pelo poder estadual. Essa é uma verdade que não podemos olvidar. Temos que encarar o problema nordestino como uma solução para o Brasil, porque as terras nordestinas são férteis, falta água, elemento água, mas temos culturas que com pouca água resolve muito os problemas, que é a cultura da palma forrageira. E hoje nós temos aí cultivares que resistem às pragas que atacam os palmais. Minha gente, pode até parecer um bairrismo desnecessário, mas não é não. Veja a situação do Nordeste. Lá sobrevive aquele homem, aquela mulher, aquele ser humano que é insistente, vive com muito pouco, sobrevive com muito pouco e não tem ninguém no Brasil, eu digo das autoridades, das lideranças, que se importe com os nossos irmãos. Isso eu acredito que seja, é uma covardia, é uma negligência. Vejam bem os locais aonde a irrigação acontece, a abundância que acontece. Por exemplo, em Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. Lá é um oásis. São 2 oásis, um do lado de Pernambuco, outro do lado da Bahia. Por quê? Usa a água do Velho Chico para irrigação e hoje a prosperidade existe de uma forma inegável lá naqueles municípios e região. Nós não temos um Rio São Francisco em todos os locais do Nordeste, mas podemos buscar alternativas para ajudar ao sertanejo a sobreviver na seca terrível que assola o Nordeste constantemente. Agora, como já disse anteriormente, só
olham um pouco a imprensa nacional, a mídia nacional, o governo, quando a coisa está mesmo ali no hora veja. Agora que choveu um pouco no Nordeste, ninguém está falando. Esqueceram completamente. Mas é na época da bonança que temos que prevenir a todos da época da carência. Vejam bem o exemplo bíblico. Vejam bem o exemplo bíblico de José do Egito, quando preveniu aquela região com os 7 anos de abundância contra os 7 anos de seca e falta de água. É um exemplo que está aí palatável, que todos nós podemos usar de graça. Mas o Nordeste brasileiro, aliás, mais para o Nordeste brasileiro, ainda não apareceu o seu José. Ainda não apareceu. Lá o povo passa fome mesmo. É uma realidade. O povo passa fome, passa necessidade, não tem comida, não tem saúde, não tem educação. Como sobrevive? Meu Deus do céu! A vida no sertão nordestino é pior do que qualquer favela de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília. É pior porque os caras que estão lá estão vindo, estão saindo de lá e vindo para essas favelas, porque sobrevive miseravelmente, mas miseravelmente melhor do que lá, sem ter ao menos água para beber. Meus amigos, eu faço um apelo aqui ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que olhe para o Nordeste com muito carinho. O Nordeste é viável, pode ser fonte de riqueza inestimável para o Brasil. Terra é fértil, como já falei, com pouca água resolve-se. Agora, como eu disse, a palma forrageira, ela não é a panaceia, mas ajuda muito. Ajuda muito, ajudará muito o sertanejo nordestino a resolver o problema de alimentação para os seus rebanhos. Dessa forma, meus amigos, eu deixo aqui um grande abraço para todos, estimando que nos órgãos regionais o presidente Jair Bolsonaro coloque pessoas descomprometidas com as lideranças históricas do Nordeste, que sempre sugaram o povo nordestino através dos recursos que para lá são destinados. E eles se apropriam impiedosamente, castigando e matando o povo da região. Muito obrigado.